só. Ok, temos esta frase Ela continua. de gravação. Muito bem, então, olá a todos, boa tarde. Então, sejam bem-vindos, não é? Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Acho que podemos dizer desde já que o grupo que está presente é um grupo, na sua maioria, que fez agora o módulo 2 do projeto Emancipar. Temos também uma pessoa que fez os 2 módulos, que foi a Suelen, que acho que também pode ter aqui um ponto de vista interessante sobre a relação entre uma semana e a outra, não é? E a Cláudia? E a Cláudia, exatamente, desculpem, a Cláudia também, desculpa Cláudia, já estava agora a passar à frente. Então, 2 pessoas, não é? Tanto a Suelen como a Cláudia, que tiveram a experiência dos 2 módulos, do módulo 1 sobre a pedagogia do oprimido, ou a partir da pedagogia do oprimido, e o módulo 2 a partir do mestre ignorante, do Jacques Rancière. E temos também a presença da Lígia, que esteve só neste módulo, no segundo módulo, uma ótima presença também. E neste caso a Luísa Fernandes, posso tratá-la por claro, nome, não é? Que só para contextualizar os restantes, depois já lhe posso dar também a palavra, Luísa, mas para contextualizar os restantes, a Luísa também tinha referido o seu interesse em participar, mas que depois não foi possível presencialmente, então podemos encontrar-nos agora aqui online. Não sei se a Luísa quiser dizer alguma coisa. Eu não sei como é que decorreu o vosso módulo, portanto precisava de ouvir, porque eu não conheço, eu não conheço a vossa instituição. Só o que vou consultando, não é? Do lugar específico. Ai, desculpa. Só o que eu vou consultando, portanto tinha muito interesse em perceber como é que vocês funcionavam. Não consegui ir, porque eu não sou de Lisboa, e tinha uma boleia em Coimbra, mas essa boleia não se pode, não dava para chegar a tempo. Ok. Portanto, acho que vou um bocado ouvir-vos e depois questionar, caso. Ok, ótimo. Então, eu propunha até começarmos precisamente pelo lugar específico, não é, Susana? Se quiseres também contextualizar um bocado e também como é que surgiu esta proposta e falar um bocado sobre o lugar específico. Ok, então olá, boa tarde. O meu nome é Susana, sou a fundadora do Lugar Específico. Estou a tentar criar um lugar específico. E o que é esse lugar específico? É onde a arte e a educação se encontram na possibilidade de tornar as pessoas e os cidadãos mais completos, com maiores ferramentas, porque acredito verdadeiramente que a arte contemporânea e as ferramentas da arte contemporânea e dos processos artísticos e de criação, se forem integrados no nosso dia a dia, podem tornar a nossa vivência no mundo mais rica, mais poética, mais tolerante, mais diversificada, mais divertida também, e interessante, e aprofundada e partilhada. Então esse é o objetivo do Lugar Específico, é um espaço de mediação cultural e de arte e educação, que desenvolvemos vários tipos de projetos, quer sejam mais continuados no tempo, mais prolongados no tempo ou mais pontuais, pode haver um curso ou um workshop ou alguma coisa assim mais pontual, ou temos alguns projetos que são mais continuados no tempo. Podem acontecer dentro do espaço Lugar Específico, nós estamos sediados na Alameda em Lisboa, como podem acontecer noutros espaços de outros espaços parceiros, quer sejam espaços culturais que queiram dinamizar a cultura que lá acontece, ou as suas iniciativas de forma mais educativa ou mais próxima da comunidade, quer sejam espaços educativos que queiram dinamizar as suas atividades artísticas junto das pessoas. Então é sempre nesta procura deste cruzamento e nesta mistura entre a educação e a arte. Mistura, não que elas fundam, mas que elas se complementem. O que é que aconteceu nestas, na verdade são 3 semanas, mas sendo que só 2 delas ativas, uma foi uma semana de reflexão entre os 2 módulos, né? Tivemos um primeiro módulo há 3 semanas, depois tivemos uma
semana de intervalo para poder refletir e pensar o que é que podíamos melhorar de um para o outro, ou transformar, ou assim, porque o tempo é essencial para que estas coisas sejam maturadas. E também para as pessoas que estavam a participar poderem ter assim o seu tempo, não é? Entre uma semana e outra. E depois voltámos nesta semana que agora termina a ter um módulo 2 de um desafio que o Manel me trouxe e que eu acolhi com muito interesse, porque entendi que tinha tudo a ver com a missão do lugar específico e também com aquilo que são os meus interesses a nível pessoal. São 2 livros de extrema riqueza, de muita matéria para ser trabalhada, e aquilo que nós tentámos fazer em conjunto foi praticá-los, não é, Manel? Nós tentámos criar aquilo, na verdade passar um bocadinho uma metodologia que tenho aplicado, aplico ou desenvolvo e penso muito e reflito muito sobre ela, que costuma ser aplicada no contexto dos museus de arte contemporânea ou na relação com do público arte contemporânea, que é as pessoas aprenderem ao fazer e aprenderem através de dinâmicas que estão coerentes com a proposta teórica, quer ela seja uma pintura, um processo artístico, um objeto artístico, como neste caso um livro teórico, não é? Um ensaio, 2 ensaios. Foi a primeira vez que trabalhei com ensaios, foi esse o maior desafio que o Manel trouxe, e foi muito interessante esta reflexão que andámos a fazer e depois a prática que experimentámos, e é isso que vamos agora falar mais aprofundadamente. Sim. Só para vos dizer que eu trabalho num museu que é marginal à cidade. Qual é? É a Casa Museu Abel Salazar, em São Mamede, em Festa. Numa cidade que não tem um teatro, não tem um cinema, não tem uma galeria, não tem nada, só tem as escolas. E, portanto, nós temos as visitas das escolas todas dali, do agrupamento escolar, colaboramos com eles, peças de teatro, etc. Mas, como o nosso patrono era pintor, desenhador, escultor, etc., quando temos exposições, tentamos fazer sempre um ateliê em função da arte que vamos expor, e que normalmente a arte que expomos é em função da obra do Abel Salazar. E não podemos muito passar daí, porque também somos poucos recursos humanos. Isso, cada vez que nós, antes de confinarmos, tínhamos nesse mês de fevereiro 375 crianças para ateliê, e somos 2 pessoas, não é? Pronto. Então, utilizamos muito o desenho, que eram as exposições que lá estavam nessa altura, eram exposições de desenho. E pomos painéis com papel, e normalmente trabalhamos também com carvão, etc, etc. É um bocadinho aborrecido para nós, porque é muito sujo, mas os miúdos gostam imenso, e, portanto, eu agora estou sempre a ver onde é que alguém faz outro tipo de trabalhos que nos possam motivar também para a comunidade. Por isso é que eu queria participar nisto. Boa. E isso de um ensaio era interessantíssimo, não é? Devemos de fazer mais, ter mais oportunidades para fazer. Ou o lugar específico também pode ir a São Mamede em Festa, nós também estamos disponíveis para Querem São Mamede, eventualmente fugir. Que é perto de Coimbra, é isso? São Mamede? Não, São Mamede é em Matosinhos. Em Matosinhos, ok. Só que Matosinhos é muito grande, né? Tem para aí 7 ou 8 freguesias. Okay. E a nossa é lá na ponta a chegar ao Porto, no Hospital de São João e aquela zona ali. E essa cidade, São Mamede, é uma cidade que não tem cultura. Tem muito associativismo, mas não tem cultura. Ok.
Pronto, muito bem. Então, se calhar vou dar aqui um salto, então. Obrigado, Luísa, também pela sua partilha. E falar então em específico deste módulo 2, que foi esta semana que nós acabámos de ter. E também por ser um grupo muito familiar, ou seja, o grupo todo, quase praticamente todo, conhece aquilo que estivemos a fazer. Eu também não me vou alongar demasiado, porque acho que também é interessante nós aproveitarmos este momento depois para falarmos uns com os outros, cada pessoa também partilhar aquilo que viveu, porque é uma forma de nós fecharmos também este processo em conjunto. Pronto, então, neste módulo 2, nós inspirámos no livro O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière. E uma das... Vocês mandaram. Sim, exatamente. E algumas das inquietações que o livro nos trouxe podemos encontrá-las aqui num conjunto de perguntas que eu vou ler. Perguntas como é que eu posso ensinar algo que eu desconheço? É uma das perguntas lançadas no livro e nos exemplos que o Rancière vai dar. Como é que eu posso lidar com o desconhecido quando me encontro nesta situação de ter que aprender algo que desconheço ou ter que ensinar algo que desconheço? Que ferramentas ou mecanismos podemos utilizar para nos relacionar com aquilo que ainda não conhecemos? E aqui a palavra relacionar é uma palavra muito importante. Nós trabalhamos muito esta ideia, que é uma ideia lançada no livro, de que relações é que eu estabeleço com algo que desconheço, e a partir daí posso de alguma forma começar a descodificar ou relacionar-me com aquilo que eu ainda não conhecia. Pronto. Digamos que estas perguntas foram perguntas que tiveram ao longo destes 4 dias a navegar um bocado nas nossas cabeças. Acho eu que foi assim um desafio que foi partilhado por todos. E nós, para este módulo, definimos 2 coisas. Definimos que íamos fazer um exercício em continuidade, que era um exercício que ia durar os 4 dias do laboratório, e depois decidimos também que íamos fazer pequenos exercícios individuais que iam acontecer em cada dia, que seriam exercícios diferentes. Pronto, como acontece em todos os laboratórios, workshops e formações, nós planeamos uma coisa e depois acontece outra, não é? E ainda bem, porque é um sinal de que as coisas organicamente tomam conta do seu próprio rumo, não é? Ou seja, o grupo apropria-se daquilo que estava pensado e leva aquilo para o outro lado. E foi isso que aconteceu. De qualquer maneira, gostava só de fazer este resumo, que foi, nós então decidimos fazer um exercício em continuidade que começava com um espaço de uma exposição tal qual como se fosse um museu. Eu daqui a um bocado já vou poder partilhar uma imagem para também dar ideia do espaço. E o desafio que foi lançado foi cada pessoa escolheria uma imagem que estava no espaço e iria começar a relacionar-se com ela. E a partir dessa relação, o objetivo seria no 4º dia, no último dia, essa relação terminar ou dar lugar a uma performance, uma coisa que acontecia no espaço, que era inspirada pela relação com aquela imagem. Pronto. Depois, aqui por vários fatores, acabámos por não chegar propriamente a essa performance no final, mas o objetivo do exercício era esse. E também, desculpa, Manel, só um acrescente, que era, tendo em conta que havia pessoas que já tinham feito o primeiro módulo e que iam repetir no segundo módulo, e tendo em conta que que para nós um dos fatores também importante para ter em conta numa situação de possível aprendizagem, não é? A descoberta, que é a relação com o espaço, nós também quisemos alterar o espaço de maneira a que as pessoas que já tinham estado naquele espaço de repente o vivessem de outra forma e que fossem de alguma maneira surpreendidos. Porque uma das coisas, pondo aqui o exemplo na escola, sendo que há muitos outros sítios onde isso também acontece,
informações até não formais, que nós ontem também falámos sobre isso, em situações de educação não formal, era o que eu queria dizer, mas que a escola é muitas vezes o espaço sala de aula, por exemplo, é muitas vezes muito monótono, quase sempre igual, e quando muda é mais as cadeiras assim ou as cadeiras assim, mas não há uma alteração enorme. Então essa também foi um dos propósitos de transformar este espaço noutra coisa, que neste caso foi uma proposta de ser uma espécie de uma galeria, uma galeria de arte. Desculpa, só Sim. para dar o acrescento Não, ótimo, da sim, questão sim. da relação com o espaço. Sim. Olhem, só vou admitir aqui a Rita está a entrar também, participou também aqui neste módulo e vai entrar, ok, vou continuar. Sim, obrigado, Sana, por relembrares, não é, esse aspecto. Sem dúvida foi uma coisa que nós trabalhámos muito também, esta questão do espaço. E porque nós, digamos que temos duas disciplinas que trabalhamos neste projeto, que é a pedagogia por um lado e a performance pelo outro. E quando falamos da performance, podemos falar também de teatro, ou de dança, de movimento, mas falamos de uma forma mais alargada, o que é que pode ser performance, o que é que pode ser o corpo no espaço, pronto, e foi algo que tivemos a trabalhar. Aproveito só para dizer olá, Rita, já vi que estás aqui também, bem-vinda. Olá, boa tarde. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Pronto, estamos só a fazer aqui uma espécie de pequeno resumo do que tivemos a fazer neste módulo 2 e depois também já vou abrir um bocado a vossa participação, passar a bola também a quem esteve a fazer, para falarmos um bocado, ok? Muito bem, e então, basicamente a estrutura que nós pensámos foi esta, foi ao longo de 4 dias iríamos fazer um exercício contínuo e depois em cada dia iríamos fazer pequenos exercícios. Entre estes pequenos exercícios, o que fizemos também foi, fizemos um exercício chamado, ou que nós chamamos o exercício dos objetos bizarros, em que, numa primeira fase, foi pedido aos participantes que apresentassem ao grupo, ou apresentassem e ensinassem ao grupo alguma coisa que lhes fosse muito próximo. Tinham cerca de 2 minutos para ensinar ao grupo um tema à sua escolha e ensinar ao grupo esse tema ou esse assunto em 2 minutos. Um assunto que dominavam. Um assunto que dominavam. E numa segunda fase do exercício foi pedido aos participantes que utilizassem um objeto que nós chamamos de um objeto bizarro, ou seja, que era um objeto que era de difícil identificação, perceber o que era o objeto, e que cada pessoa, nesse caso fizemos grupos de 2 pessoas, em grupos de 2 pessoas iriam apresentar esse objeto ao resto do grupo, procurando perceber qual é que era a diferença entre uma coisa e a outra, qual é que é a diferença entre eu ensinar algo que domino ou ensinar algo que não domino, e quais é que são os processos pelos quais eu tenho que passar para lidar com o facto de ensinar ou mostrar algo que eu não domino. Pronto, e depois, em relação a isto, acho que não me vou alongar muito, porque depois passo a palavra também a quem fez os exercícios, que acho que pode ser bom ouvir quem experienciou isso. Mas, no fundo, é isto. Ou seja, este foi um módulo que foi feito em 4 dias e que foi, acho que foi muito rico. Pronto, nós na nossa prática também é uma coisa que fomos sempre falando, fazemos sempre um aquecimento físico também, uma espécie de criar uma certa atenção ao corpo, à escuta do grupo, de alguma forma ativar a nossa presença corporal, física, sensativa, antes de mergulharmos no trabalho. Antes, ou às vezes a meio. Pronto, isso é algo que vem da performance e também vem da minha prática e da prática da Susana, não é? Que somos atentos também a estas questões. Portanto, é isto. Acaba por ser um laboratório muito prático, mas que também tem uma parte teórica forte. Estamos a trabalhar a partir de 2 livros. Deixa-me só, queria acrescentar uma coisa que tem a ver com o processo, o antes de...
Então, nós tivemos basicamente desde janeiro, nós os dois, a mergulhar, e primeiro na pedagogia do oprimido e depois no mestre ignorante. E o que eu gostava de partilhar é o diálogo que se foi estabelecendo, como é que isto aconteceu. Basicamente, nós íamos lendo o livro, íamos partilhando, principalmente era o Manel que trazia o motor, trazia os pontos que íamos debatendo, e eu era tipo o advogado do diabo, que é um bocado o meu papel enquanto, neste caso, não é? Como consultor, ou seja lá o que for, que depois não é nada, não foi exatamente assim, mas era esse um bocadinho o meu papel, de questionadora. E então havia este diálogo entre o que um pensa, o que o outro pensa, depois questionando constantemente. Eu questionava, depois o Manel questionava o que eu questionava, depois eu questionava o que o Manel questionava sobre o que eu questionava, e íamos andando assim, numa descoberta e numa construção conjunta. Nem sempre totalmente de acordo, e ainda bem, porque acho que fica muito mais rico quando nós nos vamos questionando uns aos outros e existe esse espaço de partilha real, e é assim que depois acontece esta construção partilhada de conhecimento, é quando nós permitimos espaço para cada um pôr em cima da mesa aquilo que tem. A minha formação é mais na área da educação, embora trabalhe em mediação cultural e sempre muito próximo da arte contemporânea nas várias linguagens. O Manel vem mais da performance, embora seja também professor, por isso nós não estamos em dois lados diferentes. O que nós temos provavelmente é um ponto de partida que é único, não? E como todos, né? Toda a gente tem um ponto de partida, e o que é engraçado é ficarmos conscientes desses pontos de partida diferenciados que cada um pode ter, e que ainda assim podemos chegar a um lugar comum, a esse lugar específico, ou um lugar comum que seja o conjunto de várias influências, de várias referências, e assim. E foi assim que foram surgindo estes exercícios, com a expectativa também e com a vontade de não trazer exercícios já previamente feitos noutros sítios, mas sim de pensar os exercícios à medida do que eram as propostas destes dois grandes autores. Ou seja, estes exercícios, objetos bizarros, têm muito a ver tem tudo a ver, aliás, foi pensado para permitir que estes participantes, nós enquanto participantes, fossem colocados numa situação, ou fossem convidados a estar numa situação que lhes permitisse experimentar na prática e no corpo esta sensação do que é estar, do que é que o Rancière dizia, do que é isto do mestre ignorante. É totalmente diferente. A maneira como nós incorporamos este tipo de aprendizagem é muito diferente se for feita desta forma do que se for feita de forma transmissível, em que alguém informa, olha, o Rancière diz com PowerPoint ou com um texto escrito, ou assim. Então o que nós propusemos aqui foi um cruzamento entre a teoria e a prática, e o incorporar dessa teoria de forma experimental, ao experimentar. As dinâmicas foram pensadas assim. Boa, muito bem. Pronto, acho que podemos, acho que já falámos bastante, eu e a Susana, e abria um bocado a discussão, o espaço aos participantes do módulo, não é? Todos os que estamos aqui, para de alguma maneira, se quiserem também pegar em algumas das coisas que já foram ditas, se quiserem, ou escolher algo em particular que queiram falar sobre o que foi esta experiência. Obviamente do módulo 2, mas também esta sessão também serve um bocado para fecharmos aqui os dois módulos, não é? Portanto, também podemos, um bocado aquilo que estava a dizer há um bocado, relacionar o que foi o módulo 1 com o módulo 2, não é? O que foi a pedagogia do oprimido, que também deu muito que pensar e mergulhar, agora com os pensamentos do Rancière. Agora vocês preparam-se como técnicos para fazer coisas para as crianças, ou isso tem uma idade a que ou atribuem uma idade a estas
estes exercícios que vocês fazem? Sim, neste caso é uma boa questão, porque nós quando fizemos esta já é a segunda sessão Zoom que fazemos, e quando fizemos a primeira, houve uma pessoa que nos é próxima e que esteve na sessão e que nos perguntou também se nós já tínhamos pensado fazer este projeto para crianças, por exemplo. E de facto, bom, é um salto grande, porque acho que é outro pensamento, não é? Pensar isto, fazer para crianças, porque a verdade é que o objetivo daquilo que nós fizemos agora era para, ou seja, era para artistas, professores ou mediadores culturais. Foi um bocado digamos, as três áreas, se quisermos dizer assim, que nós indicamos. No fundo foi uma abertura também para trabalhar com os nossos pares, de alguma maneira, ou seja, em laboratório, em partilha, tudo isso. Agora, claro que pode ser, claro que daqui pode nascer um interesse em desenvolver uma proposta para miúdos. É algo que nós ainda não tivemos também o tempo para pensar e para construir. Só também um parênteses, só aqui um parênteses, desculpa, que eu não, se entendi aqui a pergunta da Luísa. E ainda assim também acho que podia ser bom nós continuarmos a conversa até com os outros participantes e depois Luísa guardar as perguntas todas para o final, só para ajudar. Nós temos uma facilidade imensa em depois perder-nos todos e começar a divagar para outros lugares e já criar um novo módulo, se for o caso, agora aqui já ouvi, mas se calhar pode ser, nós tínhamos aqui um plano mais ou menos e queremos dar voz aqui a quem participou e depois no fim fazer essas perguntas todas e talvez até outras tantas que cheguem. O que é que eu ia dizer? Que o Manel não faz parte do lugar específico, nós estamos aqui neste projeto muito específico do Emancipar, em que ele veio trazer este desafio e isto que estamos a apresentar hoje aqui. Este programa foi pensado para adultos, não é? Para pares, lá está, para este Emancipar em específico, este laboratório. Para ser passado para crianças, ele tem que ser totalmente reformulado e repensado, totalmente mais no sentido, se calhar, até de ritmos, até de algumas linguagens e eventualmente de alguns conceitos que possam estar mais adaptados àquilo que poderá ser interessante conversar com outro tipo de faixas etárias. Em relação ao lugar específico, nós sim, fazemos muitas atividades específicas para crianças, sendo que, até lhe vou dizer aqui em partilha, que ando com muita vontade de começar a quebrar essas barreiras e fazer propostas que sejam totalmente transversais a todas as pessoas, independentemente da idade. Porque já experimentei fazer algumas coisas na rua, onde aparecem pessoas com filhos, pessoas sem filhos, pessoas grandes, pessoas adultas, pessoas pequenas, e depois temos uma pessoa que ajuda a pessoa pequena, que por acaso não é mãe nem é familiar, e isso é muito, muito, muito rica a intergeracionalidade e essa mistura, ainda torna mais rico porque são então os tais pontos de partida que eu estava a falar há bocado, são ainda mais diversos e podem tornar o lugar criado no centro mais rico e mais interessante. Mas pronto, neste caso, para já, foi para adultos, com a possibilidade de eventualmente pensarmos para adolescentes, que foi o desafio que tivemos, adolescentes crescidos, mas este muito específico, assim, para pessoas pequeninas, tinha que levar aqui um certo twist. Sim. Que não está em aberto para fazê-lo. Vou só acrescentar uma coisa muito rápida ao que disseste, Susana, que é, também temos vindo a perceber e falamos sobre esta necessidade de trabalhar, ou seja, temas, assuntos da pedagogia com os próprios adultos, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é, ninguém, ou seja, o nosso objetivo não é retirar as crianças do nosso contexto, não é? Até porque muitas das coisas nós fomos falando e partilhando e muitos dos participantes do laboratório trabalham diretamente com crianças, ou seja, isso está sempre presente, não é? Mas estou-me a lembrar, por exemplo, de ter falado com a Teresa, que foi uma das participantes, que me estava a dizer que sentia que no seu núcleo de professores, do seu agrupamento de escolas, fazia muito da falta este tipo de propostas, não é? Pronto, e eu trabalho com professores também numa escola que tem um departamento artístico,
e mesmo assim sinto que há falta deste tipo de trabalho, ou seja, os próprios professores também têm que ter de alguma forma sempre desafios deste género, não é? Para haver um refrescar da sua prática, não é? É muito importante. Muito bem, então passo a palavra a quem quiser partilhar alguma coisa, dizer olá. Estamos em terreno conhecido, portanto, de ontem para hoje, o que é que gostariam de partilhar? Não sei. O microfone é vosso. Olha, também podia ser, está tudo aqui ainda inibido. Eu não estou a perceber se o meu telefone está a fazer barulho ou não, porque eu estou a fazer tom e não consigo perceber se está. Não está a incomodar. Boa. Não. Ando aqui a tentar tirar o som e não porque ele está a fazer plops. Que foi o que aconteceu ontem, que foi totalmente descontrolado, até parecia que tínhamos combinado, mas tornou quase que real ou concreto aquilo que tínhamos estado a falar no início, não é? De repente, Manel, queres contar a tua história e depois eu conto a versão da história e depois também fico muito curiosa para ouvir. Menos a Luísa, não é? Mas pronto, eu ontem porque fico muito... Espera aí, porque depois a seguir eu fico muito curiosa, que era o que falávamos ontem, que é a minha perspectiva do assunto. Qual é que foi? De repente aparece a bomboca, não é? A perspectiva do Manel, que não esteve presente no último dia e que já explica porquê e o que é que ficou desse lado. E a vossa perspectiva de como é que de repente se começa com alguém que acaba-se com outra pessoa e como é que isto de repente transforma a dinâmica, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda a enriqueceu mais porque de alguma maneira pusemos em prática aquilo que andávamos a falar, que deixa de ser como é que um acidente, como é que as coincidências acontecem desta maneira assim, que eu acho que isto é rico. Acho interessante falar. Sim, não, rapidamente, só para a Luísa, porque os outros já todos estão a par. Não, é que eu ontem tive um acidente de carro quando ia para a sessão. Correu tudo bem, estou bem fisicamente, a outra pessoa também, só que eu não consegui estar na última sessão, então só a Susana é que esteve na última sessão, na de ontem, e é isto. Pronto, foi completamente inesperado, obviamente, e eu fiquei cheio de pena de não poder estar presente, até porque estavam a ser 3 dias incríveis de partilha e estava mesmo muito entusiasmado. E fiquei cheio de pena, mas de facto houve este desafio, não é? Que era eu que de alguma maneira estava a coordenar o laboratório, principalmente nos últimos 2 dias, não é? E acabei por não estar. E às tantas ok, quando não está o coordenador, não é? Quando não está a pessoa que está a coordenar, o que é que acontece? E acho que é um bocado esta a provocação que a Susana está a falar, não é? Seria interessante saber. E eu chego a substituir, sou o mestre ignorante no sentido em que eu não estive presente nos 2 últimos dias anteriores e então de repente é o grupo que me contextualiza, porque o que eu sabia era um plano, não é? Que tínhamos decidido em conjunto, mas entre o plano e a realidade as coisas, a vida acontece. E então foi super interessante para mim de ter personificado este papel, mas fico muito curiosa para perceber como é que, porque houve de certeza que não fechei pontas que o Manel tinha aberto, fechei outras que eu imaginei que eram importantes de fechar, como é que isto depois fica cozido na cabeça de quem teve o tempo inteiro, fico curiosa para perceber o que é que ficou por fechar, o que é que tinha sido, o que é que veio diferente. Nós falámos muito de ritmos, de tempos, eu queria falar. Assim, bom, ontem aconteceu uma coisa comigo no final que eu senti assim, uma ebulição de pensamentos, mas tudo muito recortado, sabe? Como se fosse flashes de lampejos de ideias, de possibilidades, e eu fiquei esgotada, é sério. Eu cheguei em casa, eu não conseguia falar. Eu saí com a Lígia ontem e falei: Lígia, eu não consigo mais
a palavra para mim agora ela precisa grudar aqui dentro, porque cada uma no final falou sobre conforto e desconforto, e teve uma partilha sobre vivências, né, também, de algumas pessoas, e ao mesmo tempo eu fiquei assim, mas espera aí, o que ela conseguiu tirar disso? Ah, não, mas espera aí, ficou uma profusão. Eu acho que com o tempo, talvez agora, hoje mais assentada, eu vou começar a grudar essas ideias, porque elas ficaram para mim muito, muito dispersas ontem. Eu não consegui juntar, assim, não consegui ter uma leitura linear assim, sobre o que eu aprendi e o que as pessoas também aprendeu. Assim, eu só queria... Isso não é uma crítica, isso não é nem é só uma sensação mesmo, é uma coisa que eu acho que... E não sei, talvez seja normal, porque é a primeira vez que eu passo por uma experiência sobre o desconhecido, né? Sobre essa condição de ignorante, né? Enfim, de estar aberta a uma experiência tão assim, inovadora. Eu acho muito, muito rico também. É mais um desabafo mesmo, assim. E fiquei pensando, só para fechar, Manuel, sobre o seguinte: a gente teve uma rachadura de entendimento quando você passou o enunciado do exercício do objeto bizarro. Uhum. E aí houve muitas das práticas foram muito expositivas, né? E muito... como é que eu posso dizer? Acho que expositivo é a palavra. Tradicionais? Tradicionais? Tradicionais, talvez seja isso. E aí, assim, eu me peguei diversas vezes, sabe quando você começa a embarcar no que a pessoa está a dizer, está a explicar, está, né, a transmitir ali o conhecimento que ela conseguiu pegar, eu fugi dali, eu já me distraí. E eu não sei se é normal que isso aconteça, mas eu acho que isso me abriu um pensamento no seguinte: como não fazer isso em sala de aula, principalmente com criança, adolescente, porque se uma coisa fica muito maçante, muito, sabe, esgarçada, eu acho que por diversas vezes eu perdi o interesse, entendeu? Por mais que aquele objeto fosse riquíssimo, sabe, já fica uma coisa muito, sei lá, ficou... tá, já entendi, tá, tipo, e aí, para que serve? E aí, o que você faria com isso? Então, qual a ideia de transformar esse objeto numa outra coisa? Sabe? E aí, assim, nesse sentido, eu me coloco, também sou professora de teatro, eu sou atriz, e me coloco o tempo todo de como transformar essa sala de aula e tentar aproximar mais esses alunos que cada vez mais estão tão assim, distantes. Você não consegue... Claro que você não vai conseguir isso o tempo todo, mas, de certa maneira, tornar o ensino divertido também, sabe? E com mais interação, interagir mais com esse aluno, enfim. Mas é isso, estou falando demais. Não, e aí tem a ver com aquilo que estávamos a falar ontem, e eu vim com a mesma sensação, com a sensação de que não fechou, até porque nós ficámos 1 hora a mais do que era suposto, e depois quando estávamos a fechar, de repente ligámos ao Manel, e depois de repente acabámos de ligar ao Manel, e depois fomos todos embora para casa, e também senti que faltou, e hoje aqui eu gostava de recuperar um bocadinho essa colagem, e que também faz parte desta coisa dos pais separados, se calhar a meio
do laboratório. Ou não sei, teve um bocado a ver com o não termos tido tempo para fechar. Mas isso que estás a falar é fundamental e é uma das coisas que vai demorar, porque o que eu acho que acontece é que nós ontem tocámos ali em pontos que estão cristalizados em nós. Teve a ver com a experiência que tivemos na escola, tem a ver com a maneira como as coisas estão normalmente mais formatadas ou as práticas mais comuns, e quando nós tocamos nessas coisas que são as nossas estruturas, não é? E as abanamos um bocadinho, é normal nós ficarmos com a sensação de que ficou tudo abanado, ou tudo mais a flutuar, talvez, mais no ar, ou mais... pode ser um sinal, exatamente, ou pode ser também uma oportunidade de aproveitar que a estrutura está assim, que é para ir lá e pô-la talvez um bocadinho assim, arrumar ou desarrumar, ou experimentar trabalhá-la de outra forma. E só para pegar aqui numa coisa que estavas a dizer, que nós falámos ontem, é muito importante que a ideia de tornar a sala de aula entusiasmante não é necessariamente sempre ser super dinâmica, esta ideia do ritmo frenético ou assim, não é? O que eu gostava que tivesse ficado ontem, ou que é importante naquilo que falámos ontem, arrumar, é esta ideia de que existem diferentes ferramentas e quanto mais ferramentas nós conhecermos e quanto mais cientes estamos do que é que elas têm impacto em nós, por isso é tão importante os orientadores, coordenadores, professores se colocarem no outro lado e irem trocando de papel, às vezes serem eles virem estas situações, não é? Irmos trocando, ou mesmo dentro da sala de aula com os alunos, de vez em quando trocar. Hoje és tu que dás a aula, hoje sou eu que estou a assistir, para se poder perceber essa coisa que estavas a dizer, que para mim foi enfadonho, eu não vou mais. Próxima vez que estiveres a fazer isso a alguém, vais se calhar ter consciência de que se calhar estou a ficar mais enfadonha agora, se calhar vou aqui... Mas o contrário também é importante ter consciência de que se calhar estar sempre com um ritmo frenético e muito dinâmico e muito... pode não ser o ideal para determinada situação, ou pode ser tornar-se cansativo, ou pode tornar-se também enfadonho se estivermos sempre com os píncaros lá em cima. Por isso que um dos objetivos desta experimentação destes dias era também tornar-nos conscientes destas diferentes dinâmicas, de que impacto é que elas têm em nós e de como é que é importante nós irmos diversificando, porque há umas pessoas que gostam mais de estar sozinhas, há outras que gostam de trabalhar em grupo, há outras que gostam mais de dinâmicas rápidas, outras mais demoradas, outras mais de físico, outras mais de pintura, outras mais de desenho, outras assim, outras assado, e quanto mais diversas forem as nossas propostas, mais entusiasmo nós vamos criar e provavelmente, e acima de tudo, o que é importante é não só diversificar, é pensar qual é que é a mais ajustada para o nosso objetivo. Se nós queremos transmitir uma informação técnica, então ela provavelmente o melhor ferramenta, a melhor dinâmica é que seja essa mais tradicional, e passamos, mas se calhar além de falar, podemos escrever, podemos pôr as pessoas a escrever, podemos passar por escrito, podemos ler, e há várias formas de fazer a transmissão também, e elas vão colando, se fizermos umas em cima das outras, melhor ainda, e pode ser transmissível e pode ser de muito boa qualidade essa transmissão, e pode ser muito útil e pode ser essa a melhor forma para chegar a um determinado objetivo, mas se calhar não a única. Não é de certeza a única. E se calhar noutras situações é interessante que sejam acionados outros tipos de ferramentas e dinâmicas, e era um bocado isso que experimentámos, não é? E até experimentar lançar-nos para descobrir o que não é dominado por nós e fazê-lo em conjunto com outros, não é? Com os outros, com o que é que trazem. Gostava de dizer uma coisa. Sim, para completar, não vai em direção oposta ao que tu acabaste de dizer, Susana, mas é só também partilhar o que eu senti, que foi, ou seja, para mim o final, também pelo facto de não estar presente, foi assim uma paragem um bocado abrupta, parece que não fechou para mim, e isso é estranho. Por outro lado, acho que um bocado isto que a Susana está a dizer é verdade, que as coisas não têm que fechar de alguma maneira, não é? Às vezes até é um bom sinal quando nós sentimos que as coisas ficaram em aberto e ficamos com questões na cabeça, não é? Se calhar as questões que tínhamos ainda se tornaram maiores, não é? E que isso às vezes é bom. Mas pronto, mas de qualquer maneira, só para dizer uma coisa um bocado mais objetiva, Suelen, também fiquei um bocado a pensar nisto que estavas a dizer e que faz todo o sentido. Existem duas referências que eu ainda gostava de partilhar com vocês, com o grupo. Uma delas era aquele livro do John Cage que eu falei a dada altura,
e o outro é um pequeno vídeo de um professor. E acho que quando vos enviar isso, vou aproveitar para eu próprio também fazer uma reflexão sobre o que é que foram estes dias, porque acho que eu também estou a precisar disso para sentir que de alguma maneira, pronto, fechar também um processo, se bem que não é fechar, ele fica em aberto, não é? São mais perguntas, mas eu também estou a precisar, é porque eu pessoalmente também estou a precisar disso. Eu ontem isto foi uma confusão. Estive hoje de manhã ainda estive a tratar outra vez as coisas do acidente, ou seja, ainda fiquei muito desconcertado também com a situação, não é? E também senti que isso foi um bocado abrupto, não houve essa sensação de completar as coisas. Pronto. Pronto, portanto era só para dizer isso. Depois vou tentar escrever também um bocado da minha parte esse mail. Acho que pode... Eu acho que esse exercício também da escrita é importante. Eu vou dizer até mesmo para mim, porque eu tenho muita dificuldade em juntar meu pensamento, um pensamento crítico, assim, de forma geral. E eu preciso também desse exercício da escrita, de agora assentar essas ideias, porque faz falta, porque eu sou muito aérea, meio que eu viajo, sabe, extrapolo muito esse limite, e só que é preciso agora centrar, voltar, colocar... Eu vou usar a palavra formatar para mim, porque é importante. Eu sentia essa necessidade. Ontem, no final, diversas vezes eu me perguntei, será que eu estou aqui? Porque, assim, são muitas... Foi realmente uma ebulição de pensamentos. E essa necessidade agora de sintetizar, de agregar, de colar, entendeu? Enfim, mas é isso, eu só queria falar um pouquinho. Entre outras coisas que eu ainda vou falar. Sim. Boa. Obrigado, Célia. Fixe. Então, hoje não sei se a Rita, a Cláudia, a Lígia, se querem dizer alguma coisa. É assim, eu não estou muito confortável hoje porque estou em casa e é aquilo que ontem também falámos e que eu também falei, o bom de participar neste curso foi também ter um tempo para mim ao final do dia. Neste momento eu estou aqui e à minha volta está uma confusão de preparação de banhos, há bocado tive que me ausentar porque percebi que houve problemas na casa de banho com o meu filho, portanto não estou com grande capacidade de concentração. É o problema do teletrabalho, de estar em casa e estar tudo aqui, a esfera familiar a gravitar à minha volta. Em relação, deixa ver se eu não perco, em relação a esta questão que não estava, acreditamos nós, não é? Ensaiada, do Manel não poder participar no último dia, estou sempre desconfiada, mas pronto, é que nem de propósito, é mesmo. E de repente... olha, eu preferia que tivesse estado ensaiada. Pois, acho que ninguém ia brincar com uma coisa destas, era de mau gosto, mas é que nem de propósito. E o grupo então ter que estar a explicar à Susana, que obviamente esteve na Conceição também, participou na Conceição, mas depois os exemplos práticos, os exercícios, teve que ser o grupo a explicar ao mestre ignorante. Isso foi de facto um exercício, foi pôr na prática, ou tentar pôr na prática aquilo que estávamos a falar teoricamente. Pronto, é isso, isto fica sempre com uma sensação de, sabe, a pouco, ou isso, ou que não houve conclusões, que também é bom, ficam sempre montes de questões no ar, pôr-nos a pensar, a abanar a estrutura, como dizia a Susana. Talvez, acho que a maior parte ou são da arte, são artistas ou são professores. A minha experiência é só, e ainda bem, por opção, educação não formal, que talvez haja um pouco mais de liberdade. Ontem falou-se também muito da pressão, das metas curriculares e como isso pode ser castrador. No nosso caso, há mais espaço de manobra, mas também estamos formatados, falo por mim, e é muito difícil. Eu acho que sei na prática que facilmente me distraio e caio nessa coisa expositiva, mais tradicional.
mas às vezes não sei como é que as ferramentas, não sei, não achei usar, ou isso, se me distrai muito, o mais fácil é fazer como aprendi e desbobinar. Hoje tentei, em condições que não eram as melhores, mas hoje tentei pôr em prática um pouco o que foi falado. E porque lá está, nós às vezes vamos às formações, há coisas que não são novidade para mim, mas a pessoa depois esquece no ramo do dia a dia, pronto, e cai na mesma. É bom de vez em quando levar ali um refresh, um abanão. E então hoje tentei. E pensei, é isso mesmo, epá, lá estás tu a ser enfadonho outra vez, cala-te e agora ouve, pergunta. Muito também, uma coisa que me ficou na cabeça que a Susana ontem disse, que não é só perguntar, é uma arte ou é uma técnica que se pode saber fazer perguntas, saber puxar, não é só para então gostaram ou... Por exemplo, hoje logo no início dei por mim, primeiro vou saber quem é que conhece o museu e que expectativas é que tem, antes de começar já a desbobinar aqui a história toda do museu. Pronto, estou a ver que estou no caminho certo, que ainda há esperança para mim. E pronto, acho que sim, que foi nesse sentido. Claro que há sempre coisas que é isso, por um lado é pouco tempo, tudo ao final do dia, há sempre aquele cansaço, é difícil, isto também foi falado, é difícil e parece que em tempos de pandemia está a ser mais difícil haver uma constância no grupo, e isso também perturba um bocado sempre, mas a vida é assim, por isso acho que a mim foi muito, muito proveitoso e como disse também a Suelen, isto ainda está a assentar, Sim. E pronto, vou-me calar, vou deixar. Rita, e uma pergunta, a parte mais física digo, não porque estou a pensar no teu contexto e pronto, e obviamente estou disponível até, pronto, depois daqui para a frente também, esta questão da parte, ou seja, daquilo que fizemos também, os exercícios físicos no espaço, porque acho que isto também é ou seja, é uma ferramenta que de alguma maneira pode ser útil, não é? Esta forma de olhar para o espaço e pensar ok, como é que os corpos estão no espaço, não é? E o que é que, às vezes são coisas muito simples, não é? Como nós vimos, que é, por exemplo, fazer uma coisa em silêncio, pararmos todos ao mesmo tempo sem que haja uma ordem para tal, ou contar o 0 a 20, como fizemos, É verdade, sim. Pronto, essas pequenas coisas às vezes acho que também trazem, podem ser... mais valias, não é? Sim. Estou a pensar no contexto Sim, porque do museu também, não é? O problema também do museu é isso, Sem problema. Estava a ser chamada ali. E também não pareceu que fosse urgente. A questão, pronto, a sala de aula é a sala de aula, todos nós passamos por elas. No museu ainda há aquela ideia de tipo quase igreja, do espaço sacralizado, e então há toda ali, às vezes ainda à porta do museu, ainda eles estão a levar a chazada de que a partir daí, silêncio, e só falta entrarem e esvalharem-se, e não me toquem, não me mexam, não... E por isso se calhar era interessante experimentar outras maneiras de estar no espaço, obviamente sem ser, pois claro, agora vamos aqui cavalgar aqui pelas peças e... De forma consciente, jogada, mas de forma consciente. Sim, acho que sim, que é interessante. Que eu ali coisas giras e de facto é isso, nós não nos comportamos, nem nos apercebemos, mas o saber que estamos numa sala numa exposição, ou sei lá, ou numa feira, não temos nós temos muita coisa que fazemos inconscientemente, sim. Ou que achamos natural. Isto agora já pensando outra vez, mais uma vez, também tantas vezes dei por mim que estou a dizer uma coisa que acho que do lado de lá estou a assumir que sabem ou que me entendem ou que falamos a mesma linguagem, e tantas vezes que de repente, e às vezes quando eu me apercebo, penso, há quanto tempo é que este mal-entendido está a acontecer? Porque há muita coisa que é tida como natural,
Sim. Pronto, depois há outra coisa em relação fizemos isso do corpo, acho muito importante, adorei, além de que me soube muito bem, já nem falando da prática profissional, o relaxamento, aqueles exercícios ao início, e foi a Daniela que também, quando foi para ensinar uma coisa que conhecia, foi também e soube-me lindamente. Feita, sim, super bem guiada. E era isto não é nenhuma novidade, já se fala nisso, que nas escolas e tudo fazia bem um pouco de meditação e de yoga, e se calhar no museu também, ou até mesmo de movimento, de exercícios de movimento, isso é muito pouco explorado, mesmo em espaço de museu. Sim. É começar. Sim. Está lançado o desafio. É isso. Passa a palavra, quem quiser. Sim, a Cláudia Lígia. Olá. A Cláudia está... Estava mesmo aqui a preparar, embora não tenha assim muito para acrescentar ao que já foi dito, e apesar de, infelizmente, a minha participação, quer no módulo 1, módulo 2, tenha sido intermitente, de facto, para mim, considero que foi muito... Estes laboratórios foram muito proveitosos. E pegando agora no que a Rita, certo? A última intervenção foi da Rita. Agora sim. Sobre o corpo, eu confesso que os exercícios do corpo foram os mais difíceis para mim, porque eu acho que sou uma trapalhona e que nunca fiz nada exatamente como solicitado, mas o facto é que quando estava a fazer os exercícios pensei sempre na possibilidade de os transpor para o contexto de sala de aula, não é? Porque sou professora e acho que desejo muito alterar a minha prática, que continua a ser ainda muito convencional, digamos, e que sempre que tivemos a fazer estes exercícios do corpo, pensei que seria uma mais-valia um dia consegui-los transpor para o contexto de sala de aula e de certo modo também, agora de uma perspectiva muito individual, ultrapassar aqueles medos que eu tenho, porque no fundo quando eu acho que sou trapalhona e não consigo fazer, penso porque se calhar também tenho medo de não fazer bem ou de achar que é um disparate fazê-lo em contexto de sala de aula, e portanto nessa perspectiva, ou se calhar na perspectiva mais da performance, mais uma vez verifiquei que é muito importante mudar o paradigma no que diz respeito à educação formal e de facto estreitar laços entre a educação formal e a educação não formal, não é? Trazer a escola, embora eu ache que o tenha feito com muita frequência na minha prática de docente, acho que ainda há muito para fazer e para estreitar essa ligação e estes laboratórios só vieram confirmar essa minha certeza da necessidade que há em aproximar o ensino formal e o ensino não formal. E penso que outra riqueza destes laboratórios foi também estar num grupo muito diversificado, não é? Portanto, de professores, de mediadores e de outros agentes culturais. Acho que enriqueceu muito estes dois laboratórios. E de facto mesmo o facto de o Manuel ser da área do teatro, a Susana da mediação cultural, acho que foi também muito benéfico e que nos trouxe uma série de possibilidades. E sublinho, apesar da minha participação intermitente, tirei destes laboratórios muitas ideias. E eu depois vou chatear o Manuel e a Susana, porque não consegui tirar apontamentos de tudo, que eu sou muito dos apontamentos, mas ultimamente ando pouco focada, infelizmente. Mas
foi de facto muito, muito prazeroso, muito enriquecedor e muito desafiante. E portanto, esta semana, na segunda e na terça, fiquei ali mesmo entusiasmada a olhar para as obras de arte, também se calhar porque o exercício acabou por me ser um pouco mais próximo e deixar-me mais confortável, porque estava mais próximo daquilo que eu domino. No entanto, foi tudo muito enriquecedor. Não tenho assim mais nada a acrescentar, a não ser agradecer mais uma vez ao lugar específico, à Susana, ao Manuel, aos restantes companheiros destes laboratórios, desejar que façam outros laboratórios e pedir desculpa pela minha intermitência, mas há momentos em que acontecem coisas inesperadas. Muito obrigada a todos. Nada, Cláudia, olha, obrigado também. Espero reencontrar-vos. Sim, olha, eu queria aproveitar, eu queria comentar uma pequena coisa que tu disseste, que eu acho que é importante falar, e que eu acho que tu tocaste aí num ponto importante mesmo, que é esta coisa de repente nós estarmos num contexto em que estamos a trabalhar com os nossos corpos, não é? Essa não é a nossa prática, não é? E que facilmente isso pode criar alguma resistência, algum desconforto, precisamente porque existe muito, ou seja, porque a relação que cada um tem com o seu corpo é de facto uma coisa muito pessoal, não é? E não tem a ver com uns estarem mais à vontade ou outros estarem... Não, eu posso ter uma relação com o meu corpo mais à vontade em determinado contexto do que em outro. Há pessoas que se calhar estão mais à vontade à frente de 100 pessoas do que um para um, sabes? E eu acho que isso acontece mesmo em alguns casos. Portanto, mas eu acho que é muito interessante o que tu disseste, porque faz-me pensar... Posso só interromper só para depois... porque eu acho que nunca estou à vontade perante muitas pessoas, mas estes laboratórios serviram também para mostrar que isso tem que mudar e que é possível mudar e estar à vontade. Desculpa ter interrompido, foi só para depois... Ou seja, sim, não há problema. Ou seja, o que eu queria dizer nisto, o ponto que eu queria mesmo sublinhar, um bocado inspirado nessa partilha que tu estás a fazer, que é, ou seja, que eu percebo muito, muito bem e já, sei lá, já vivenciei de outras vezes, que tem a ver com esta ideia de que neste tipo de trabalho, e acho que é bom também para quem vai replicar este tipo de trabalho, que é, neste tipo de trabalho nós temos mesmo que insistir nesta ideia de que não há certo nem errado. Ou seja, é muito mais fácil dizer do que fazer. Atenção, é fácil agora estar aqui a dizer, mas depois a fazer não é assim tão fácil. Mas é de alguma forma nós praticamos mesmo nesta... Ou seja, na prática, que não há uma maneira certa nem uma maneira errada de fazer. Não, há a minha maneira de fazer. E isso foi um aspecto que eu também, pronto, de alguma forma fui dizendo, eventualmente poderia até tê-lo dito mais, não é? Que é, ou seja, há uma proposta para fazer uma coisa e eu faço sempre dentro daquilo que é o meu conforto, a minha maneira de fazer, seja mais rápida, seja mais lenta. Pronto. Obviamente, isto é um grande trabalho interior a fazer, não é? Esta coisa de não pensar sobre o que é certo, o que é errado, não é? Se estou a fazer bem, se não estou a fazer bem, se estou a conseguir fazer como os outros estão a conseguir fazer, ou será que os outros estão a conseguir fazer e eu não estou a conseguir fazer, não é? Mas tu conduziste de forma exemplar os momentos de expressão corporal. Eu, de facto, é que sou trapalhona, mas... Sim, não, mas não é... Gostava de fazer aqui. Mas de facto senti-me sempre muito confortável e à vontade para fazer só aquilo que conseguia fazer. Estou aqui, o conseguia um bocadinho entre aspas, porque eu sou um bocadinho preguiçosa nesses exercícios, mas de facto fez-me questionar também muitas vezes, mas por que razão é que eu nunca fiz isto em contexto de sala de aula? Isto podia tornar tudo mais simples e atrativo.
podia estar aqui com uma lenga-lenga muito grande, mas é mesmo isso, podia tornar tudo mais simples e atrativo e dinâmico. Posso dizer uma coisa? Tem a ver Sim, com desculpem. reflexão teórica. Não. Tem a ver exatamente com o que vocês estão a dizer. É que existem razões, e ontem falámos disso, Cláudia, existem razões, várias razões por trás daquilo que estamos a falar agora. Uma das razões tem a ver, se tu olhares para uma criança pequenina, ela usa o corpo como expressão, usa o corpo livremente, não usa o corpo de forma presa, e na cabeça dela, ela não pensa sequer em usá-lo, ela pega no lápis e desenha, ela pega no corpo e mexe, e às vezes mexe antes de falar, e às vezes fala com gestos antes de saber falar, e muitas vezes fala e mistura tudo ao mesmo tempo e faz conforme. São formas de expressão. Nós temos um corpo humano que tem cabeça, que tem braços e pernas e corpo, tem sensações, tem intelecto, tem temperaturas, temos uma máquina gigante e linda, maravilhosa e muito completa. E temos uma coisa que é uma estrutura educativa, pelo menos aqui em Portugal, e estamos a falar, vou falar de forma generalizada, sendo que existem um monte de exceções maravilhosas, mesmo dentro dos regimes públicos, não é? do sistema público existem um monte de exceções excepcionais, de professores e de práticas e de dinâmicas que são excepcionais, mas que também existe um sistema que parece que é uma herança que se passa, quase um testemunho que se passa de ano para ano, de mão para mão, que nós falámos sobre isso, não é? Muitas vezes eu não estou a pensar, eu estou a repetir, estou a educar as minhas filhas a repetir o que uma mãe ou um pai fazia, estou a educar os meus alunos a repetir aquilo que um professor qualquer me inculcou aqui de hábito, e muitas vezes nós, se não estamos muito conscientes, nós replicamos as formas automáticas. E a escola, o que nos faz, é uma coisa que um dos meus professores tenho ideia que era o Sérgio Nisa, mas não tenho a certeza absoluta se foi ele que disse, é que foi num contexto de aprendizagem que eu também aprendi isto, que era a escola faz uma coisa que é o efeito camarão. E o efeito camarão é quando nós tiramos a cabeça do camarão. Então, neste caso, o efeito camarão é lá, para ir para a escola, nós até podíamos pegar nos nossos filhos, arrancar-lhes a cabecita, mandar a cabeça para a escola e o corpo podia ficar a dormir em casa, porque na escola o corpo quase não é ativado para nada. Ao longo do percurso escolar, o corpo vai ficando cada vez mais atrofiado no seu desenvolvimento e na maneira como nós o dominamos. E muitas vezes o corpo acaba por ficar ativado, onde? Em contextos muito específicos, que é na aula de educação física, nas aulas de aprendizagem de um desporto qualquer, ou nas aulas de arte, mas da arte neste sentido, maioritariamente, de aprendizagem de uma ferramenta artística, quase uma aprendizagem artística, em que eu estou a aprender dança porque eventualmente eu poderei vir a ser bailarino. E aí pode haver um certo e um errado. No balé, por exemplo, neste exemplo específico, existe um certo e errado. A primeira posição tem os pés assim, não os pés assim. Pronto, existe. Mas isso é uma aprendizagem de uma técnica, ou aprendizagem do domínio de uma técnica artística. Em teatro e em performance também existe, se nós falamos assim muito baixinho, nós não estamos a falar bem em palco, não é? Existem técnicas que estão dentro do certo e do errado. Só que na vida comum, nossa vida comum, eu sozinha com o meu corpo, não existe, aí sim não existe o certo e o errado. Aí sim existe uma libertação do que são as nossas potencialidades, que muitas vezes foram atrofiadas ao longo de determinados anos de não utilização e de repressão por causa dessa ideia de certo e errado. Eu não sei desenhar bem, eu não gosto dos meus desenhos, porque eu olho à luz do que é o real e de uma representação que eles deviam estar a fazer daquilo que eu estou a ver e que não corresponde. Eu estou a tentar fazer aqui esta janela que eu estou a ver e eu não consigo muito bem. Mas um desenho, o meu desenho, pode-me servir para relaxar, para transmitir uma ideia, para organizar um pensamento, para outra forma de estar, para passar uma mensagem, para deixar um recado, para me organizar, para relaxar, pronto, e agora não estou a conseguir já, mas existem outras maneiras de usar o desenho enquanto linguagem, enquanto expressão, e aí não está certo e errado, aí está uma potencialidade que nós temos dentro, que cada um tem a sua própria. Se nós estamos em frente de um grupo
seja eles alunos, seja eles o nosso alunos, seja eles alunos de outras pessoas que chegam ao museu, seja outro contexto, se nós temos na cabeça a ideia de que eu não sou professora de dança, eu não sei ensinar aqui uma coreografia e uma técnica, vamos bloquear completamente. Mas nós não somos professores de dança, se não formos, não é? E não temos que ter esse objetivo, mas nós somos pessoas que temos corpo e que nós podemos incentivar a libertar o nosso corpo e a permitir que o outro liberte também. E esse é outro lugar. Nós não temos é que pôr na cabeça uma responsabilidade que não é nossa, nós não vamos ensinar ninguém a dançar, mas nós podemos ajudar, esta ideia do mestre ignorante, nós podemos ajudar, não sendo bailarinos e não dominando a técnica, nós temos um corpo humano que dominamos mais ou menos, mas que podemos até descobrir a dominar melhor ou a descobrir melhor se permitirmos que o outro também nos traga, e esta troca que falámos ontem, se nós nos predispomos a pôr-nos numa zona de desconforto que não conhecemos, mas que podemos chegar lá, como ontem fizemos de árvore, não sendo árvore, nós temos braços e pernas, nós podemos mexê-los, não podemos não dominar a técnica do botô ou do não sei quê, ou uma determinada coisa muito específica, mas podemos explorar essa movimentação em conjunto com os outros e ajudar os outros a explorá-la também. E aí sim, Cláudia, se calhar não há que ter medos e receios, temos pernas e braços e podemos pôr, e às vezes as pernas e os braços ajudam-nos. O exemplo espetacular ontem do splitter de Super 8, quando a Daniela e o David nos convidou a experimentar como é que aquele objeto poderia eventualmente funcionar, e de repente todas as pessoas andaram ali a explorar, não só mentalmente, mas com o corpo, como é que podia ser, e até percebemos que a ideia que nós tínhamos mental, de algumas coisas, mas isto não podia funcionar nunca desta maneira, agora que eu estou a experimentar. Olha que engraçado, mas ele mexeu-se de outra maneira que eu não tinha imaginado, isto foi enriquecendo. E não havia ali uma coreografia pré-datada, pré-feita, um certo e um errado, era nós utilizarmos esta ferramenta que é a coisa mais maravilhosa que temos e que muitas vezes atrofiamos. E aí não há certo e errado, mas tem a ver com o sítio onde nos pomos. Não somos professores de teatro, não sou professora de teatro de todo. Não vou ensinar teatro, mas posso incentivar alguém a exprimir-se através da dramatização, do corpo, da performance, da mistura. São estes dois lugares diferentes. Desculpem, estou assim um bocadinho. Depois fala. Sim. Sim. Tinha uma coisa para partilhar também em relação a isso, mas acho que vou dar a voz se alguém quiser ainda dizer algo mais. Mas acho que lançaste um ótimo ingrediente, Cláudia, com a tua partilha mesmo. Falámos sobre isto, é mesmo interessante. Obrigada. Pois, não sei se alguém quer... Pergunto isto porque são 19h26, ou seja, diria que temos assim 4 minutos para fechar. Então partilho muito rapidamente. Isto a Susana fez-me lembrar, porque acho que também é importante partilhar coisas pessoais de alguma maneira, não é? E eu por exemplo, eu sou ator, não é? De formação, mas trabalhei bastante com uma coreógrafa, pronto, ou em dança, não só com uma, mas até com mais do que uma, mas trabalhei em dança e trabalho em dança. E lembro-me ao início, por exemplo, estar num elenco onde são todos bailarinos e eu sou ator. E lembro-me de sofrer um bocado com esta ideia, do género, de ser um ator a tentar, de olhar para os outros e pensar, eu se calhar tenho que fazer como eles, ou tenho que ser, sou ator, mas aqui tem que ser bailarino, e tenho que ver como é que eles fazem, não sei o quê. E eu acho que para mim o trabalho ficou muito mais interessante quando eu assumi na minha cabeça, não, eu sou um ator que está aqui a fazer um projeto de dança. Ou seja, deixei de estar ali a sofrer, a pensar, tenho que esticar a perna daquela maneira, tarará, e tenho que... Não, é outra coisa. Eu não sou aquilo, eu sou um ator que está a fazer dança. E desbloquear isso, para mim, foi uma coisa tipo... é uma coisa mental, que é, ok, não, eu sou... É isto que eu tenho, de alguma maneira, não é? Essa aceitação também, acho que é muito importante. É muito importante e é uma ótima catapulta para depois ir mais longe, não é? Mas pronto, era só para partilhar isto contigo, Cláudia, mas com todos, porque fez muito pensar sobre isto, é um lado pessoal. Manel, desculpa, eu gostava de ler o que a Lígia disse, porque não vai ficar em vídeo, porque ela está sem microfone, e para ficar aqui registado já agora na gravação, para não perdermos. Lígia, vou falar por ti.
Desculpem, estou sem micro e sem câmara, gostei imenso da vossa iniciativa e ter podido estar presente e participar. E como referi ontem, gostei muito principalmente por estarmos todos num ambiente de pé de igualdade. Para mim foi muito bom o convívio e a interligação de conhecimentos e desconhecimentos. Espero que haja outra iniciativa para voltarmos a participar e estarmos juntos. Muito obrigada a todos. E eu fiquei aqui com uma ideia e com um desafio para lançar, ainda sem datas e sem nada. Eu acho que era muito interessante nós reencontrarmos em setembro, independentemente de ser um compromisso, mas eu acho que, tendo em conta o que a Suelen disse e estas coisas todas que ficaram assim muito no ar e que nós temos aqui, são coisas muito estruturais e grandes e profundas e difíceis de pôr em prática, interessava muito ver o que é que ficou passado 2 meses. Ou 3 meses, não é? Passado um tempo, deixar o tempo assentar, as férias, e ver o que é que fica, o que é que não fica, o que é que precisa de ser, e se calhar fazermos esse fecho, Manel, num jardim, à beira-mar plantados, até seria melhor, de uma forma descontraída, em que não há não é uma sessão, não é um plano, até pode ser uma coisa aberta com quem teve ou não, mas para fazer um bocadinho, um fecho de memória, não é? O que é que ficou, não ficou, pode ser interessante fechar a coisa assim. Não sei se é possível ou não, mas eventualmente... Eu alinho, fica à espera da data. Eu também. Boa. Eu gostava. Com certeza. Boa. Deixa eu tenho uma dúvida que eu preciso estabelecer aqui na minha cabeça. Qual é o desdobramento do exercício do museu, da exposição? Onde que ele ia dar? Onde que ele ia desaguar? Boa. É porque a gente fez aquele levantamento analítico, né? Tá baseado em cima das perguntas, né, que você fez a nós, o inventário, enfim. Sim. E aí, onde é que ele ia desembocar ali? Sim. Olha, o desembocar era mesmo nós criarmos pequenas performances a partir daquilo que nós levantámos da relação que estabelecemos com a obra, ou seja, a ideia era, neste último dia, havia um bocado esse objetivo de pegar ou seja, naquilo que já tínhamos escrito, não é? Que tínhamos as relações que tínhamos estabelecido, fosse através do inventário, fosse através da matriz do ensino universal, não é? Do que é que tu vês, o que é que tu pensas, o que é que tu fazes, e construir alguma coisa que fosse no espaço e que acontecesse, era uma performance, pronto, que era a ideia de transformarmos, ou seja, foi aquilo que eu disse no início, que era, nós começávamos como, aquele espaço começava por ser uma exposição, mas isso era só o ponto de partida, o ponto de chegada seria outra coisa. Pronto, eventualmente foi um bocado ambicioso também para o tempo que tivemos, mas a ideia era essa, era chegarmos ao final e aquilo já não era uma exposição, era uma coisa que nós tínhamos construído a partir das relações que nós criamos. Ok. E essa performance podia ser, imagina, ver uma performance de um, depois ver do outro, ou então uma performance coletiva toda a gente ao mesmo tempo. Era uma possibilidade também. Sim, fiquei com pena de não ter concluído esse exercício, mas também é normal, acho eu, acontecer. Sim. O tempo é sempre escasso. Fica para a próxima, sim, ficam coisas para fazer. É melhor ficar a mais do que a menos. Mas era a performance e também a manipulação de materiais no espaço, não era? Sim, de recursos, a transformação do espaço. Isso. Também a ideia de não ficar só nas coisas efêmeras, mas da utilização da matéria. Era mais uma ferramenta e mais uma... Havia uma espécie de baú com recursos, não é? Com materiais para serem explorados. Sim. Pronto, fica para uma próxima. Sim. Não conseguimos. O que nós nos apercebemos é que a riqueza é imensa. Nós podíamos ficar o ano inteiro a explorar cada um dos livros. Pois. É muito interessante, eu achei muito interessante. Também nunca assisti a nada do género que vocês praticam, mas acho fantástico. Olha, eu, assim, antes de irmos embora, o que é que achas? Posso partilhar o vídeo, só também para a Luísa perceber um bocadinho na prática do que é que estamos a falar, porque também... Sim. olha, espera lá.
Sim. Está aqui. É um cortador que, na verdade, eu não percebi se eu acho que é um editor, porque acho que dá para cortar e para colar também, porque eu ontem ainda fui investigar, por causa disto gerou tanta coisa. Eu vou tirar as fotografias para Boa. o WhatsApp da caixa. Pronto, mas este objeto está aqui, que era um objeto, eu sou um bocadinho acumuladora e já herdei muitas coisas de família, que infelizmente já perdi muita gente de família, sou das mais novas da minha família, então perdi várias pessoas, e há assim uns objetos que eu não consigo depois, não sei bem para que é que servem, mas vou guardando porque um dia vão ser super úteis, e gosto deste exercício dos objetos bizarros. Aqui neste propósito, neste contexto, acabou por fazer todo muito sentido, não é? E então este é um dos objetos que serve à partida para, é de Super 8, serve para editar, acho eu. Eu até achava que era para cortar e depois decidimos que não era. As pessoas tinham este objeto, havia Querem explicar vocês como é que era o exercício? Até porque eu nem estava lá com... E depois mostro o que é que resultou. Acho que não está aqui ninguém do grupo, não. Era a Daniela e o David. Mas podes dizer qual é que foi a proposta, não é? É assim, ainda por cima, porque este exercício eram grupos de 2 pessoas e tinham que apresentar ao grupo um objeto que desconheciam. Isto era para ser feito tudo numa sessão, mas, mais uma vez, metem-se muitas coisas e 2 grupos apresentaram num dia e os outros 2 tiveram que ficar para outro dia. Sendo que quando fechamos o primeiro dia em que apresentaram os 2 primeiros grupos, o Manel fez uma chamada de atenção que havia outras maneiras, lá está, o relembrar que há outras maneiras, não é que seja errado pelo que eu percebi a exposição, mas que há outras maneiras, pronto, lá está, é bom lembrar isto, e pronto, isso surtiu efeito. O outro grupo que tinha que apresentar no outro dia, se bem que depois acho que a Daniela disse que ela logo ao início teve uma ideia mais prática de apresentar, mas esta chamada de atenção do Manel serviu precisamente para reformularem a apresentação. E então a ideia, entretanto o David tinha sido mais cedo, ela não teve tempo de partilhar isso, o David já não estava quando foi esta chamada de atenção. No outro dia, em cima do acontecimento, em cima da apresentação, a Daniela diz: olha, o que é que achas, em vez de estarmos aqui a falar sobre o que será e não será, tentarmos, pronto, para já, primeiro partilhar um objeto por todo o grupo, para todos podermos explorar e dar palpites, eventualmente alguém saber, mas ninguém sabia, cada vez mais intrigados, e então surgiu a ideia da Daniela e do David de tentarmos nós com o corpo explicar, ao mesmo tempo perceber e explicarmos o que é que será o objeto. E de facto havia várias hipóteses teoricamente mexendo, mas depois ao fazer com o corpo víamos, não, isto não pode ser assim, não pode passar por aqui, senão vai colar, e pronto, e ficou um exercício engraçado, acho eu, nada enfadonho, Foi e que assim. nos deixou a matutar. Acesos, vocês estavam acesos, de quer saber, eu quero saber, e não, já... entre o aceso e o frustrado, porque esta coisa de deixar muita questão no ar também é preciso ter cuidado. É verdade, sim. Pode-se criar muita frustração, é muito importante fechar, ou pelo menos sentir que a questão que está no ar não bloqueia e não frustra, porque lidar com a frustração também é uma chatice. Tem que haver aquela zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky que diz que nós temos que dar um passinho um bocadinho maior do que a perna, na verdade é o que ele diz, mas não gigante, ali muito próximo do que é o tamanho do nosso passo, que é para ser desafiante, mas para não ser bloqueante, porque nós pensamos, tenho que subir esta montanha gigante com uma coisa de cristal que não pode, se calhar é demasiado ambicioso, não é? Mas se eu digo assim, vou um bocadinho, isso torna-se aliciante. Então esta foi a maravilha que vocês fizeram ontem. A tentar descobrir como é que era, como é que funcionava. A Salomé é a fita, Super 8. Mas eu acho que tinha mais. Não... Sim, cada um de nós escolheu a peça que era do objeto. Olha, eles aqui a tentar, exato, cada um é uma parte do objeto, eles aqui ainda estão a montar, a olhar para o objeto, a Rita está a tentar decidir que peça que era.
A Daniela também está a descobrir o funcionamento, largou, estão a ver eles os dois que largaram o objeto, e quem está a tomar conta da situação e a tentar descobrir é o resto do grupo. E pois é engraçado isso lá está, de trabalhar em grupo, que eu gosto muito. Houve uma pessoa que disse logo, eu sou esta peça. A almofada, foi a sou a Teresa. almofada, e pôs-se logo em posição da almofada. Pronto, há logo alguém que parte para a frente. E nós posicionamos a partir daí. Sim. Espetacular. Fogo. Isto era a exposição, era vocês. Aqui também foi engraçado, também houve esta partilha de que, por exemplo, estava a Daniela, que soube-lhe bem trabalhar sozinha, não é? Porque tem estado sempre a trabalhar em grupo e gostou de fazer esta escuta interna. E a Rita, que ontem partilhou que ela era com vontade de estar em grupo, se calhar por estar com uma experiência diferente, não é? De trabalhar normalmente sozinha, e que lhe apetecia estar mais em grupo, ou que neste momento tornava-se mais enriquecedor. E pronto, esta ideia, isto também foi consciente da nossa parte, não é? Pôr as pessoas às vezes sozinhas, às vezes em grupo, a possibilidade de escolherem, ou seja, isto é um mesmo exercício, mas uns estão sozinhos e outros estão em grupo. E isto também é rico, lá está esta diversidade, mas que não seja uma diversidade gratuita, no sentido de estou a ser super animado, agora pode não fazer sentido nenhum, ou da mesma maneira que agora eu já fiz um exercício, esta semana já fizemos 10 exercícios individuais, por isso hoje tem que ser em grupo, e se calhar hoje não faz sentido nenhum que seja em grupo, por isso também que esta diversidade não se torne também bloqueadora ou uma meta frenética a atingir. Não, é esta tomada de consciência, de ir mudando e experimentando. A ideia de laboratório, né? Nós começámos com uma ideia de formação, não foi, Manel? E transformou-se em ideia de laboratório, esta ideia de experimentação, de pesquisa, como é o processo criativo de um artista. Experimenta, testa, e como é o processo de crescimento de uma criança, de um bebê. As crianças e os bebés o que fazem é tentativa e erro. Tentam, olha, este assim não for, não estou a encaixar bem, experimenta de outra maneira, não sei o quê, e vai fazendo. E encarar isto com esta ideia de processo, de viagem, que começa quando nascemos e acaba como morremos, e vamos nos cruzando uns com os outros assim, sem ter, se calhar, tanto um peso de responsabilidade de passar informação, o peso de responsabilidade de agora seria muito frustrante se de repente a conclusão a sair daqui é que temos que ser mais dinâmicos e diversificados, e que isso depois se torne uma tortura igual àquela que é a monotonia é uma coisa de ir e acima de tudo libertar-nos de medos, desses não consigo, dessas coisas que nos bloqueiam, não sou boa, não sei fazer, não sou professora isto dançar é só para os bailarinos, ser ator é só para os atores, desenhar é só para os pintores, ou pintar é só... são coisas tão boas, era que faltava ficarem só com eles. Nós temos que as usar. Não necessariamente é com a ascensão ou com a pretensão de irmos de ensinar ou trazer algo, com a pretensão de experimentar, não é? De partilhar, de viver. Aqui neste vê-se completamente que há um relaxo, cada um está relaxado a fazer uma coisa, e é fantástico. Depois temos umas ao ar livre também, mas pronto, isto agora já estou aqui a começar a casa. Ok. Muito bem, bom, são 7h42. Acho que se mais ninguém tiver algum contributo, nós estamos prontos para Só vos quero mesmo então... agradecer, dizer que gostei muito de conhecer, que foi um prazer rever a Susana. Sim. E gostava muito de voltar a ver-vos e ao grupo também. Acho que funcionou muito bem. Vamos tratar disso. Sim, também. Olha, é recíproco. Pronto, eu também... Faço minhas as palavras da Rita. Eu também achei, assim, para mim foi enriquecedor. Eu saio, sabe, com uma mochilinha carregada, assim, de positividade, de um ser em construção, no tempo todo tá me questionando o que pode ser melhorado, o que enfim, de crescimento mesmo. Eu vejo muito crescimento.
E desculpe por diversas vezes não ter compreendido muito bem as coisas, mas também o idioma, às vezes eu tenho dificuldade para Não, mas, perceber. não, mas Enfim, que isso mas não seja barreira e obrigado. Não foi de todo, isso ainda tornou a experiência mais rica, sem dúvida. obrigada. Mas eu agradeço muito. Obrigada, Susana. Obrigada, Manuel, ao lugar específico. Obrigada. Obrigado também. Eu vou aguardando notícias mais vossas, tá? Obrigado, Luísa, pela Obrigada, presença hoje também. Obrigada, Luísa. Pronto. Tchau. Olha, fiquem bem. Depois vou enviar o e-mail, está bem? Ainda vos vou Beijinhos. Combinado, beijinhos. Beijinhos. Adeus, beijinhos. Lígia. Adeus, Estás Lígia. aí. Até breve. Adeus, Luísa, também. Adeus, Manela. Obrigada. Adeus. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Ai, onde é que está? Olha, onde está a Lígia? Estamos cá. Beijinhos. Beijinhos, estamos falados, depois falamos, sim? Beijinho. Sim. Engraçado. Estamos a... Foi fixe. Pois, olha, isso, a coisa do fechar, eu fiquei mesmo com a sensação de que não fechámos, mas é assim. Pois, não, É o que foi. Foi não, o que acho foi. que sim. Completamente. O rico foi muito mais rico tu teres feito o que tinhas para fazer do que eu dizer, olha, o que é para fazer, sabes? Não, Não, a questão é que as apresentações demoraram imenso tempo. Eu para já não tinha o dado dos 5 minutos. E demoraram imenso tempo, para já ficámos à espera, também começámos mais tarde, né? Pois. E depois a reflexão foi super... Foi aquilo que ela estava a dizer, nós de repente começámos, eu também depois lance boiachas para a fogueira nestas coisas. E quando demos conta, eram 9h30 da noite. Tipo, não pegámos a exposição, eu só estive a dizer, este é o calapés, isto é o não sei o quê, isto é o tudo aí, eu sei o que é que ia dar a coisa. E também, mas é isso, o trabalho da exposição também nesse dia já estaria eventualmente mais avançado do que na verdade foi possível avançar porque a coisa foi para outro sítio. Mas eu acho super fixe também falar sobre isso e falar sobre como é que acontecem as coisas. Não é mau acontecer de outra maneira. Expor a cena também, não é? Expor como é que acontece. Boa, fixe, olha, está feito, ainda temos que fechar e não sei o quê, ver esta questão, estavas a propor de setembro, está bom, mas por agora está... esta ideia, mas nem seria uma coisa, acho que seria mesmo uma conversa. Informal, uma cena entre nós. Não é prepararmos é quase um encontro de amigos, um encontro talvez, de o que é que fica. Talvez até a hipótese de com eles construir algo mais concreto para depois. Mas é porque é importante fazer esse refresh do que é que fica. Sim. Sim, acho que não foi nada óbvio aquilo que trabalhámos, né? Que é bem fixe isso. Ou seja, eu estou com o feeling que tenho nas coisas boas, que é tipo, agora parece que está a começar, sabes? Que é tipo, que eu acho que quando as coisas são boas dão-te esse feeling, né? Que é tipo, tipo, agora isto parece que só abriste a ponta do iceberg, sabes? Viste a pontinha só do... Olha, eu ando neste caminho há pelo menos 10 anos. Que anda a mudar, na verdade, muitas das coisas que falámos aprendi-se no meu curso, do que é que são os métodos de aprendizagem, as coisas de aprendizagem, e algumas destas referências vieram de lá. Depois o que acontece, o ISPA tem uma mensagem muito bonita, na verdade, a aprendizagem, o que eles passam, qual é a missão de um psicólogo, é muito bonita a forma como eles passam, acho mais bonita até do que da Faculdade de Psicologia, que é assim mais científica, assim, esta é muito humanista, é muito social e muito pelo outro e pronto, e podemos mudar o mundo, é assim uma coisa muito, é um bocado assim, pelo menos quando eu lá andei, e a Daniela tem a mesma, nós temos esta coisa, e quando eu trabalhei na escola com colegas que vinham da Faculdade Psicologia, dava para ver que há uma diferença imensa. E depois quando eu fui para a escola foi um choque brutal. Eu passei psicóloga na escola, aquilo que me ensinaram era que íamos ser um mediador da escola, ajudar quem aprende a aprender melhor, ajudar quem ensina a ensinar melhor. Foi para isto que eu
foi isto que me formaram. Aham. Depois eu percebi que na escola, como há um psicólogo para 1000 e tal pessoas, só nos pedem relatórios. E depois fui parar à arte contemporânea, que era uma coisa para onde eu não fui quando fui estudar, porque não sabia desenhar. E depois Hum. percebi eu tenho um lado artista, mas como não Uhum. sabia desenhar, entre aspas, porque eu estou a dizer isto, Sim, sim. ai não vais para ali Vamos a por falar sobre Rosanã, isso, cara. não era Nós já exatamente falámos isso. sobre isso. Yeah. E depois fui parar ali e percebi que as duas coisas se cruzavam e se coziam completamente. E no Brasil isto é muito natural. Existe esta arte-educação, chama-se assim, com um E grande, esta mistura e tal. E em Espanha existem umas raparigas que falam que é do art thinking, que é esta ideia de pensar artisticamente as coisas e não necessariamente aprender a dominar uma determinada ferramenta artística ou técnica artística. É um pensamento artístico que nós Uhum. estamos a Sim. desenvolver. E depois, com a filosofia para crianças e com não sei o quê, tenho estado a desenvolver muito esta prática e foi super interessante tu vires com esta vontade e de repente estarmos aqui perante adultos e perceber que isto faz mesmo sentido, porque eu trabalho Yeah. muito isto na prática, sendo que não tenho tanta oportunidade de dar formação sobre isto. Uhum. Uhum. Porque durante muitos anos estava a pô-la em prática eu própria, a desenvolvê-la em mim, esta maneira de fazer, e com os miúdos normalmente, ou num contexto muito específico, que era na sala de museu e para aquela exposição e tudo mais. Já tive algumas situações de formação, a Rita fazia parte, mas eu também estava no programa da Gulbenkian e era uma coisa também muito específica, com um objetivo muito específico, e já estou com muita vontade de que, desde que tenho um lugar específico, de criar formação para mediadores e para educadores. Dei também na Culturgest uma formação com a Patrícia Freire, que ia muito assim nesta linha que nós estávamos a fazer, sendo que não tínhamos um livro por trás. Tu vieste acrescentar uma nova camada aqui, que ajudou a sedimentar, porque aqui esta ideia de ter um livro de referência que nos escuda e que de alguma maneira também nos orienta é super fixe. Porque esta ideia de escudar e de orientar, porque a partir ficamos com um chão, não é? Esta ideia de que temos aqui um chão, um ponto de partida, e a partir de agora aqui vamos coisa, tem sido sempre muito mais difícil quando não há esse chão, que é onde eu andava, não é? Vou criar uma formação em que eu é que ponho os parâmetros da formação, é que eu os crio. E talvez por ser mediadora e por gostar muito mais de partir de algo, desse chão, do trabalho de um outro alguém e de desdobrar, isto veio aqui trazer um novo layer muito fixe e fico muito feliz de ver estas reflexões que elas estão a fazer, porque eu acho que nós fizemos mesmo um ótimo trabalho e deixámos as sementes certas nas pessoas. Também acho que sim. Foi muito E fixe estas o que tu disseste. inquietações. Foi muito fixe o que tu disseste agora no final sobre isto não se tornar uma nova, ou seja, isto correr o risco de ser interpretado com agora tenho que animar as minhas aulas, tenho que animar. Sim. Isso é um ponto bem sensível, mesmo, porque não tem a ver com isso, não tem a ver, é outra coisa. É questão da atenção, não é? É onde é que está a tua atenção, então. Não é de repente tens que animar a tua coisa para não ser uma seca. Mas Essa adaptação de uma coisa à outra, não é? A teoria à prática, ou da ferramenta ao conteúdo, o objetivo, tem que estar sempre a fazer esse check, reality check. Espera aí, onde é que eu quero ir? Ok. Aquela coisa do veículo que falávamos ontem. Se eu quero ter uma cena cheia de adrenalina, então não vou no carrinho de rolamentos. Não, desculpa, até posso ir carrinho de rolamentos, só pensar numa coisa bem lenta. Não vou num BM todo hermético em que não se percebe sequer nada do que é que está o exterior, sei lá, não sinto o cheiro, está ali fechado. Se calhar vou numa montanha russa, sei lá, é adaptar. sim. Este exemplo foi muito mau, mas pronto, é adaptar uma coisa à outra, isso é que é. Porque senão estamos a sair de uma receita para entrar noutra receita e isto é mesmo abolir as receitas. Pois é. E eu recomendo uma pessoa, agora tenho sempre que fazer exercícios físicos. Opa, se calhar não. Se calhar hoje não apetece, se calhar hoje não faz sentido nenhum, se calhar estamos a perder imenso tempo com o exercício e não estamos a... ou pior, temos que fazer exercício, depois vais escolher um exercício que não tem nada a ver com nada, só para dizer que fizeste, não é? Isto é outra ditadura. Sim. Olha, beijinhos, que estou muito Boa, cansada. é isso.
Vamos, está feito. Olha, Falamos. falamos de depois para combinarmos, que é para eu ir lá, tenho, pronto, há coisas, arrumar os objetos, isso tudo. Se Tens te der ideia para a jeito, semana como é que. eu já te disse, para a semana não estou. Tu não estás para a Segunda à semana? sexta não estou em Lisboa de todo. Vou fugir Ok. mesmo para fora. Vou trabalhar e vou estar a trabalhar computador e reunião e tudo bem, sim, mas Certo. vou fugir daqui. A Mariana está cá. Ok. E está, ela diz que também precisa de 1 ou 2 dias e acho muito bem, que ela também precisa de descansar, Claro. mas está disponível para o caso se der jeito ir esta semana, combinas com ela. Ok, está Der bem. mais jeito esta, se não, estou cá de volta de 12 a não sei o quê, Sim, e podemos lá ir. está bem, está bem. Então, Vê está tu. bem, eu vou depois como é que está a próxima semana, se calhar, gostava de guardar o papel, podes guardar tu também, mas pronto, guardar os mapas que fizemos, não é? Até para o futuro, não é? E tenho lá também o livro japonês, que esse tenho mesmo também. Pronto, deixei algumas coisas que ainda ficaram lá no espaço. Eu acho que o teu código já não está ativo agora, ficava só o teu hoje, tenho de fazer um novo, ou então ligas à Mariana e combinam os dois. Combinamos hoje, está bem. Então pronto, eu na segunda-feira ligo à Mariana, falo com ela, vejo como é que ela está, como é que eu estou, tarará, e combino com ela. Por exemplo, se calhar pode ser fixe combinarem no mesmo dia em que vai lá a Mónica Talina para fazer uma visita técnica para perceber se o espaço dá para um ensaio de um projeto deles, e assim, Boa. se calhar meia hora antes ou meia hora depois, assim, o que eu te vou Tá bem. pedir, podes ficar com as folhas à vontade, até acho que mais seguro ficares tu, porque eu tenho ali montes de tralha e várias pessoas usam, mexem e tal, mas Sim. tirei uma foto boa e manda-me, que assim eu fico com o registro. Para ficar com o registro, está bem, está bem, está bem. Também. Eu tirei, aliás, eu tenho aqui já uma que tirei. Eu tenho as fotos, mas sim, mas vou lembrar-me de tirar quando for lá buscar. Só para vermos os conceitos base. Tá bem. Em todo caso, eu ontem escrevi, porque tenho esta cena, não é? Ele assim, já estou a perceber porque é que aquilo está na parede. Que era, eu ouvi-me a fazer, porque eu pedi o conforto e o desconforto e pus as palavras-chave que elas estavam a enunciar que lhes tinham trazido conforto e desconforto. O conforto está em laranja e o Escreveram. desconforto escrevi, sim, em 2 Fixe. páginas. O Boa. conforto a laranja e o desconforto a vermelho. Quero muito ver isso. Tive mesmo pena, sério, estou mesmo bem, é o que é, já foi, mas que fixe, boa, quero ver isso. Boa. Está bem, então vá, olha, estamos. Beijinhos. Fim de semana, falamos. Beijinhos, está bem? Obrigada por esta viagem, Manel. Obrigado eu também mesmo. Acho que isto foi mesmo uma viagem a dois, mesmo. Acho que não. Para mim é recíproco, ou seja, E é um princípio, que é o que eu gosto disto. princípio. Eu gosto disto. A palavra é sim, e depois temos. Agora eu preciso no fim de semana off também e tudo, mas vamos agarrar isto, sabes? Temos que agarrar isto. Acho que temos aqui. A próxima semana o que eu quero é pensar no futuro. É setembro. Eu não estou a conseguir. Tem sido muito intenso o agora para conseguir. Sim. Então fechei agora uma data de coisas e vou mesmo começar a pensar em setembro. Por isso eu vou refletir sobre isso e vou tentar perceber qual é que é a forma em que nós vamos aqui e eventualmente perceber se isto faz sentido diversificar, se faz sentido acrescentar. Por exemplo, eu acho, a partir disto contigo, eu tinha uma pessoa que eu andava já a desafiar há um monte de tempo para fazer algo. Não seria exatamente isto assim, porque cada pessoa faz à sua maneira, mas eu já lhe estava a dizer que é do Joseph Beuys. O Joseph Beuys tem uma parte de educação, quase as pessoas não conhecem o trabalho dele enquanto artista, não conhecem as propostas educativas dele. E a Simone, e então não sei até que ponto é que isto pode de repente ser um programa inserido numa, quer dizer, o Emancipar é o Emancipar, eventualmente podemos interessa trazer outro livro para aqui, interessa manter estes dois e dinamizá-los para outras idades, para outros grupos, para outros contextos. Além do Emancipar, se calhar pode fazer sentido criar um chapéu maior e dizer a ideia adoro o nome da prática de livros. Será que a ideia da Maria João,
casa aqui, de que maneira é que casa aqui, fazemos coisas quinzenais, coisas mensais, estás a ver? Isto tem aqui muita coisa, porque eu acho que este curso em si é uma coisa, é um pacote, um módulo, um modelo, um produto que tem imenso potencial tal e qual como ele é, e melhorado, afinado, e até podemos ir a vários, a São Mamé de não sei o quê, que ela estava a dizer, ou à escola não sei de quem, isso é uma coisa. Mas eu, tendo em conta o contexto do lugar específico, e o que eu vejo é isto dentro do que é as várias ideias que já tinha e as projeções para o futuro e outras que me surgiram agora desta oportunidade, vejo que isto pode de repente crescer para outros formatos e outras coisas, e enriquecer se calhar com outras pessoas, também com outras práticas. De repente podia ser interessante ter um músico. Como é que a música, sei lá, não é? Ou ter um pintor. E de repente a equipa vai rodando e se calhar os módulos pode ser interessante haver em diálogo, ser sempre em dupla e haver às vezes tu com não sei quem, eu com não sei quê, tu e blá blá blá, e ou não, e cada pessoa está na sua proposta. Isto pode ter aqui muito pano para... Sim. Sim. Não, sem dúvida, isso um projeto mais longo também pode haver, estou a pensar agora até, pode haver algum contexto. Uma coisa de um ano inteiro, É isso, em que os teus módulos são 2 meses e a seguir vem um terceiro módulo que é com outra pessoa, depois o outro vem e que se estende ao longo. São livros que fazemos, práticas de... Epá, eu acho maravilhoso. Ou que até és tu com outro livro, ou às vezes sou eu, e que eu acho que as nossas duas... Tenha o encontro de duas pessoas, não é? Como foi o nosso caso, não é? Sim, e eu também acho que pode enriquecer. Às vezes há um exercício que é que é liderado ou comandado por acho que haver diferentes maquinistas a meio do processo é mais difícil, porque temos de estar ainda, apesar era preciso estar lá o tempo inteiro, por exemplo, era preciso estar, e é preciso olear isso bem, para as pessoas não se sobreporem, não é? E para as pessoas não, para ser confortável e para não ser esquisito também para quem está a fazer, mas acho que pode enriquecer, até para tu experimentar estar no papel onde eu tive, que é super fixe, que é de repente estou aqui a fazer o exercício. Não sei se sentes falta, porque tu não chegaste a poder estar, estavas sempre com... E acho que era uma mais-valia tu também estares nesse papel, porque para mim foi muito enriquecedor estar no dentro e no fora. No dentro e no fora, e de repente sai e estou a fazer, como aos outros, né? E de repente... agora já sei do que é que estamos a falar, e agora vou dar aqui uma chega mais de professor, e depois já estou mais de aluno, e depois já nem fui, e depois a seguir... Eu acho que isto também acho que pode ser interessante tu próprio mudares de papel. Sim. Boa, olha, muita coisa para pensar. Boa, para dormirmos sobre o Dormir, assunto. fundamentalmente agora. Dormir. É o que eu quero. Vou para a Serra da Estrela, sem internet, sem televisão em casa. Para ir trabalhar tenho que ir para o café. Vou ler e dormir sozinha, vou completamente sozinha. Vais para que zona da Serra? Para Manteigas? Sim, é a casa da minha avó. Sabes onde é que é Valhelhas? Sei, é mesmo ao lado. Tu Ali és lá? Eu não sou de lá, mas um dos meus melhores amigos é de Valhelhas e eu desde puto que fui para Valhelhas. Eu conheço bem aquilo, pá, passei para aí 10 passagens de ano em Valhelhas. Vês? E não, ali na Praia Fluvial e pá, conheço bem, aquilo é mágico, é um lugar especial. O Zezer ali. Aquele é um dos meus lugares de referência. Aliás, essa casa que está em semi-ruína, porque cenas de heranças e ninguém se entende. Não sei. Eu também ninguém tem dinheiro para recuperar uma casa tão grande como aquela era dos meus avós, e sempre que há um livro, epá, é quase sempre onde eu vou no imaginário, num certo tipo de imaginário. Falam de sótãos, pumba, é aquele para onde eu vou. Falam de corredores, é aquele para onde eu vou. Há um cheiro, não sei, é para lá que eu vou. Há uma rola que canta, é para lá que eu vou. Pá, aquilo preenche um monte. E depois a serra, aquela cena agreste, aquela cena fria, dura e ao mesmo tempo linda, resiliente, é mesmo daquilo que eu estou a precisar. É mesmo daquilo que eu estou a precisar, um horizonte, uma coisa de estrelas e céu. Pronto, não tive trabalho, foi cancelado e ainda bem. Olha, beijinhos, Manel. Beijinhos, diverte-se. Vamos. Um abraço, tchau. Tchau.